Olá, seja bem-vindo, mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo é uma continuação, tá, do nosso vídeo sobre agrotóxicos. Nós já comentamos com vocês o grande problema, né, ambiental, o problema para a saúde humana que representa o uso de agrotóxicos. E também nós tentamos aqui fazer uma correção, né, do que se fala hoje sobre os produtores rurais. Como se os produtores rurais fossem os grandes culpados, né, que deliberadamente eles escolhem aplicar agrotóxico para contaminar pessoas e contaminar o meio ambiente. E que isso não é verdade. É que nós temos todo um sistema produtivo, que a gente chama de matriz produtiva, que foi preparado para esse modelo de produção. E isso não é um modelo desenvolvido pelos produtores brasileiros, longe disso. Esse é um modelo que foi desenvolvido mundialmente por grandes, né, empresas multinacionais que se beneficiam muito do uso desses agrotóxicos. E que há possibilidade sim de termos uma transição para isso, mas essa transição ela precisa obrigatoriamente, nesse caso, da participação do Estado. Porque é muito difícil para individualmente os produtores rurais organizarem sistemas de produção que não dependam de agrotóxicos. Cito, por exemplo, o caso do soja, né? Então, as variedades, todo o cronograma, todo o protocolo de produção que nós temos, ele é preparado para o uso de agrotóxicos. Então, é muito difícil você pegar toda uma matriz produtiva que está organizado com dependência de certos insumos, como os agrotóxicos, e você falar assim, vamos acabar com isso. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais com essa ideia, para vocês entenderem o quão complicado é essa questão. É possível, né, o Brasil e até mesmo o mundo todo mudar isso e diminuir o uso de agrotóxicos? Só que nós temos que apontar as soluções para aquilo que realmente é necessário. Então, o primeiro delas, como eu já falei no vídeo passado, não é culpar o produtor rural. Porque ele não tem culpa de estar inserido dentro de um processo produtivo no qual o próprio Estado brasileiro se envolveu. Então, se nós temos que focar mais nas nossas lideranças políticas que não têm uma vontade política de começar essa grande mudança. Até porque os próprios políticos, eles fazem coisas de curtíssimo prazo, mirando ali, né, as suas intenções de voto e de poder a cada 2 anos, 4 anos, dependendo da situação que ele está. E aí nós precisamos de uma programação, nós precisamos de uma política pública de transição na nossa matriz. E eu quero que vocês, me escutando aqui, né, se óbvio aceitarem o que eu estou dizendo, comecem a entender o que significa essa grandiosidade do que é a indústria de agrotóxicos. Então, um dado, tá? Esse dado foi publicado aqui no 26º Encontro Anual da Indústria Química, no qual a ABQIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, relata que o faturamento líquido de agrotóxicos no Brasil foi em 2021, tá? Isso 2021, de 13,3 bilhões. Então, vamos repetir. Faturamento líquido, nós não estamos falando nem de tudo que circula, porque os valores são bem maiores, de 13,3 bilhões. Então, isso é importante você ter a ideia do quanto que nós estamos girando de dinheiro e da complexidade que significa essa cadeia. Então você tem que pensar assim, que são centenas de pessoas que têm postos de trabalho, mesmo que hoje nós sejamos assim grandes importadores de agrotóxicos, né? Evidentemente que agora a China também virou, né, esse centro, esse foco de produção, mais uma vez, né, pela sua eficiência industrial, pela organização de um Estado ditatorial, mas nesses aspectos industriais isso acaba dando agilidade ao Estado chinês.
pelo custo de produção bem menor, pela sua capacidade de logística, né, tem que se respeitar isso dos chineses. Então eles também se tornaram um foco hoje de produção de agrotóxicos, né? E grandes exportadores. Mas mesmo assim você tem que pensar em toda a cadeia de pessoas que trabalham nisso, né? As pessoas que prestam assistência, a comercialização. Como eu disse, toda essa matriz que é organizada para se fazer uso desses agrotóxicos, então toda a tecnologia da própria planta que foi desenvolvida. Então percebo que nós estamos falando de uma grande cadeia que implica, inclusive, tá, em muitos empregos. Então, quando você fala de uma simples decisão, vamos acabar com isso e vamos mudar isso, você pode impactar a todo um aspecto econômico e social desses milhares de empregos que nós temos no Brasil que estão vinculados aos agrotóxicos. Hoje, boa parte dos agrônomos trabalha com o quê? Com representação. Essa representação pode ser de fertilizantes, mas a maioria absoluta está ligado à representação, né, comercial e à assistência técnica da aplicação de agrotóxicos. E a própria formação desses profissionais nas universidades é voltada para esse mercado. Até porque o próprio desenvolvimento tecnológico mantido por essas empresas acaba sendo maior. Então vocês percebam que a própria agricultura, vamos isolar ela aqui dentro dessa grande cadeia que é o agronegócio, a própria agricultura e junto os produtores rurais, os agricultores, eles estão meio que sequestrados por esse sistema produtivo. E aí vamos analisar a decisão que foi tomada então pelo ministro Edson Fachin quanto à inconstitucionalidade dos incentivos fiscais aos agrotóxicos. Então, a decisão dele é que sim, esses incentivos são inconstitucionais. E, na minha opinião, como estudante de direito constitucional, eu não discordo da decisão dele. Só que eu faço aqui muitas ressalvas da aplicação imediata dessas decisões. Porque muitas vezes o direito toma uma decisão que constitucionalmente é correto, tem toda aquela aparência de proteção dos direitos humanos, porém as suas consequências de como é aplicado essa decisão judicial pode ser muito grave, pode provocar efeitos piores na sociedade. Então, hoje, por exemplo, se nós mexemos da forma errada nessa grande estrutura econômica que é o agronegócio e boa parte está embasado no uso de agrotóxicos, nós podemos provocar aí um convulsionamento econômico e, consequentemente, social. Então, não vejo erro e não discordo na declaração da inconstitucionalidade, mas a consequência dessa declaração é que nós temos que tomar muito cuidado. Então, o que você observa nos países que estão promovendo essa migração? Você pode ver que são tomadas medidas para que gradativamente se faça essa transição para um modelo, para uma matriz produtiva de uma forma mais sustentável. Então nós não temos como trocar a matriz para variedades, para cultura, para metodologia, para protocolo, que está tudo preparado para usar, e você vai falar assim, não, vamos cortar e está proibido de usar agrotóxico, ou vamos colocar aqui formas que encareçam consideravelmente os preços, por exemplo, tirando os incentivos fiscais, e você pode tornar então esses produtores rurais menos competitivos. Por quê? Porque são produtos, né, são commodities, então os seus preços são definidos de forma internacional. O próprio produtor brasileiro ele não consegue controlar esse preço. O que ele consegue controlar é o momento que ele vai vender para, óbvio, escolher o melhor momento, que tem os melhores preços internacionais e os custos de produção. Então, mais uma vez aqui reforçando, nós temos uma grande e complexa cadeia produtiva que envolve o uso de agrotóxicos. Nós estamos falando da cifra de 13,3 bilhões de faturamento líquido.
E que isso gera, tá, gente, imposto, emprego, e que sim, deve ser combatido. Mas nós temos que fazer isso da forma correta. Até porque, se você toma as medidas erradas, tá, para ir diminuindo gradativamente o uso dos agrotóxicos, você toma uma medida súbita, né, que você vai declarar, não, isso aqui é inconstitucional, então vamos parar de usar, vai dar errado. E aí a própria indústria de agrotóxicos e os produtores, grandes produtores, que esses sim se beneficiam desse modelo, pode dizer, ó, tá vendo? Tentaram e deu errado. Então vou manter essa matriz aqui do jeito que ela está. Então essa decisão, se ela for mal aplicada, ela pode contribuir para a manutenção, né, desse mercado de agrotóxico durante muito mais tempo. Outra coisa que o país tem que ter consciência é que, como nós estamos falando de uma indústria muito forte no mundo inteiro, o próprio Brasil, apesar de ser um grande produtor, ter uma estrutura considerável, é aconselhado que ele vá unir forças. E quem que nós temos aqui que é também um dos grandes, né, usuários de agrotóxicos? Hoje talvez, né, já ficou aí até em terceiro lugar como usuário de agrotóxico, principalmente de herbicidas no mundo, Argentina. Então essa matriz, né, essa transição dessa matriz produtiva, ela deve unir forças. Então nós podemos ter aqui Brasil, Argentina, Paraguai, que está se utilizando muito disso. Então, se esses estados vão unir forças e vão começar a criar uma matriz, né? Por exemplo, o marco regulatório, os programas de incentivos, né? Criarem políticas públicas, acordos internacionais aqui no Mercosul, para ir gradativamente fazendo essa transição de forma sustentável, economicamente, socialmente, eu acho que a gente pode sim ter um dia uma produção talvez não totalmente livre de agrotóxicos, mas reduzido numa quantidade considerável. Mas para isso, temos que ter sabedoria, temos que saber jogar, né? Porque as empresas, sim, elas se beneficiam muito disso, né? Nós estamos falando aqui de bilhões de dólares, bilhões, 13,3 bilhões de dólares. E essas empresas não vão querer perder esse mercado. E para isso, os estados, as sociedades, os produtores têm que saber jogar esse jogo. Tá bom? E essa transição vai ter que ser uma transição gradativa. Tá? Mudanças súbitas por decisões judiciais provavelmente não vão dar certo. Eu espero que você goste desse vídeo, que você considere o que eu estou falando sobre esse tema, que é um tema extremamente importante. E se você gostou, deixa seu like, compartilha. E se você é professor dessa área, né? Se você é engenheiro agrônomo, se você é professor numa faculdade de agronomia, ou até de outras áreas, mas que tem algum vínculo com o agronegócio, começa a colocar na mesa essas discussões. Como que nós poderíamos fazer essa transição para um modelo que dependa menos de agrotóxico e que, inclusive, esses 13,13 bilhões aqui é dinheiro que sai do nosso agronegócio, sai do bolso do nosso produtor e vai parar no bolso dessas multinacionais. Então não é desprezível pensar na possibilidade de modelos de produção que se utilize menos. Imagina a gente conseguir reduzir cada vez mais e que parte desse dinheiro começa a ficar no bolso de quem produz. Então leva essas discussões aí para a sua sala de aula, né? Leva essas discussões para dentro do teu ambiente de trabalho. Eu sei que muito engenheiro agrônomo não vai gostar de ouvir isso que eu estou falando aqui, porque é representante comercial, então ele vende, ele está pensando no bolso dele, e eu não estou aqui falando que você tem que perder o seu emprego, não é nada disso. Eu entendo essa realidade, eu também sou engenheiro agrônomo, e eu não estou propondo aqui que nós vamos acabar com o mercado e ter um monte de gente desempregada. Ao contrário, o que eu estou propondo aqui é uma melhoria no mercado de trabalho do engenheiro agrônomo, mas também uma melhoria na qualidade de vida e na renda dos produtores brasileiros. Muito obrigado.